TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! O Rosina de AZ de hoje traz como assunto o Enem e como tema redação do Enem, que vai acontecer no próximo 5 de novembro, um domingo. Mas antes eu quero lembrar a você que a TV Correio da Manhã tem transmissão para Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. E você não precisa ter assinatura de TV por assinatura para acompanhar a programação diária. Você pode acompanhar a programação pelas redes sociais, pelo site da TV Correio da Manhã, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Acompanhe toda a programação e, em especial, os jornais da TV Correio da Manhã, que são de excelente qualidade. E quero lembrar também que você pode enviar todas as suas sugestões e dúvidas para o meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de Enem. E eu comecei falando sobre o assunto. Assunto é Enem. Só que para fazer já dar um exemplo do que você tem que pensar na hora de fazer a redação, você tem que delimitar o tema, né? Você tem que escolher sobre que você vai falar dentro desse assunto vasto que é Enem. E eu vou falar sobre redação do Enem. Então, vai aparecer aí a prova de redação, é no dia 5, no domingo, dia 5 de novembro, e vai acontecer a partir de 1h30 da tarde. Você tem que chegar 1 hora antes, com a documentação, caneta transparente, tudo conforme manda o edital. E a redação, você tem que ter alguns cuidados para fazer a sua redação. E é isso que eu vou tratar hoje no Rosina de AZ. Então vamos lá. A dissertação argumentativa é o tipo de texto que é solicitado pela prova do Enem. O que é dissertar? Dissertar não é simplesmente falar sobre um assunto. Dissertar, você fala sobre um assunto, só que ela pede uma argumentação. O que é isso? Argumentar é você defender uma posição, é você defender um ponto de vista. E aí, por coincidência, no dia 30 de outubro, na Câmara Municipal, haverá um debate sobre a aprovação ou não do aborto na cidade. Então, as pessoas, para participarem desse debate, elas não podem simplesmente falar sobre, elas precisam defender uma posição. É como se você tivesse que fazer uma redação, uma dissertação argumentativa na prova do Enem sobre esse tema. E que é possível que ele até seja um dos temas da prova. Gente, desculpe. Essa friagenzinha me dá uma tosse. E aí, vamos lá. Qual é a estrutura de uma dissertação? A estrutura de uma dissertação, você tem que ter uma tese. Qual é a tese? É o seu ponto de vista sobre aquele tema. Assunto é uma coisa vasta. Então, se eu vou falar de Enem, o Enem abrange vários aspectos. Quando eu delimito um aspecto desse mundo, universo Enem, eu escolho um tema. E aí o meu tema hoje é redação.
Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um tema dentro daquele assunto que o Enem sugere. Vamos imaginar que o assunto sugerido para a dissertação argumentativa da prova do Enem seja a tatuagem. Tatuagem muita gente faz, sem preconceito. Aí você vai ter que falar sobre a questão, se você aprova ou não, uma lei que existe no país, não é de hoje, já há mais de 10 anos, com toda certeza, que proíbe menores de fazerem tatuagem. E, inclusive, com autorização dos pais. Não sei se já houve alguma emenda, se ela proibiu isso ou não. Então, vamos pensar. Eu escolhi na minha estrutura, a minha tese é: eu concordo com a lei que proíbe menores de fazerem tatuagens. Aí eu tenho que defender. Eu posso usar 3, 4, 5 argumentos. Só que a prova de redação do Enem, ela tem um limite de tamanho. Ela geralmente vai de 20 a 25 linhas no máximo. Tem provas de vestibular que pedem apenas 10 linhas. É muito pequena. Então, só cabem 2 argumentos. Eu tenho a introdução, o argumento, a introdução eu apresento a tese, 2 argumentos e uma conclusão. E aí agora eu vou mostrar um exemplo que eu preparei para vocês, começando pela introdução. O que é obrigatório na introdução? Na introdução, eu preciso ter a contextualização, que é o assunto, a delimitação do tema, que é quando eu falo sobre o que eu vou tratar naquela redação, e a minha tese, que é o meu ponto de vista, o meu posicionamento frente àquele tema. Então, vamos lá. Eu criei um exemplo, e aí eu vou ler aqui para eu poder saber exatamente o que eu escrevi no exemplozinho para vocês. Então, já sabe, eu estou fazendo a minha introdução, só a introdução. Muitos jovens registram suas preferências no próprio corpo por meio da tatuagem. Pronto, aqui eu contextualizei o assunto. Então, na mesma introdução, sem mudar de linha, sem fazer parágrafo, a marca é permanente e existe a possibilidade de arrependimento e de mudança de opinião. Então, eu já delimitei que eu vou tratar desse assunto, que é a questão do arrependimento e agora a minha posição. Daí a importância, deixa eu pegar minha cola aqui para continuar, a importância, eu acho que tá certo, tá, de existir. Não, peraí que meu papel agarrou aqui, gente, paciência, por favor, que vocês já estão lendo aí na telinha. A importância da lei que proíbe a tatuagem em menores de idade. Bom, até aqui eu fiz a minha introdução. Quando a gente acaba um parágrafo, a gente bota um ponto final do parágrafo e muda de linha e deixa um espaço à margem esquerda. E aí agora eu vou começar o meu desenvolvimento. É no desenvolvimento que eu vou explicar por que eu tomei essa posição de concordar com a lei que proíbe tatuagem em menores de idade. O porquê, ou pois, não pode ser colocado na introdução. Obrigatoriamente, todos esses porquês e explicações e exemplos eu preciso colocar no desenvolvimento. Então, eu abro um novo parágrafo e vou começar com uma frase que vai sinalizar o que eu vou tratar nesse parágrafo, qual é o meu argumento de defesa dessa lei.
Aí, vamos lá, primeiro argumento. Crianças, adolescentes e jovens tendem a agir por impulso. Essa é a minha frase tópico e é o meu primeiro argumento. E agora eu vou explicar esse argumento. Aí eu vou botar lá. Eles são movidos pela euforia do momento. Aquela coisa, oba, vamos fazer uma tatuagem, que legal. Aí escolhe qualquer uma ou imita o amiguinho. Não, isso aqui eu achei maneiro, que não sei o que. Aí fazem a tatuagem no corpo. Por essa razão, com frequência, se arrependem de suas escolhas. Tudo aquilo que você age por impulso pode causar um arrependimento. Não é só a tatuagem. São ações, são brincadeiras, são jogos que você acaba se envolvendo em situações que você não pensou antes de fazer. Isso acontece até com adulto. Então, esse primeiro argumento já está defendido. Aí eu vou para o segundo argumento. Vamos lá. Segundo argumento. A tatuagem, vou até mudar de câmera aqui, acho que é essa aqui que é a fechadinha. A tatuagem é uma arte permanente. Aí aqui eu nem acrescentei na pele, porque todo mundo sabe que é na pele. As técnicas de remoção são parciais. Ninguém remove uma tatuagem 100%. Elas ainda são técnicas parciais. Existem casos de pessoas que tatuaram o nome do parceiro, do namorado, aí separaram, e quando iniciaram um novo romance, precisaram fazer nova tatuagem sobreposta à antiga, porque não tinha como remover totalmente. Qual foi o caso mais famoso que nós temos sobre isso, que saiu na mídia toda? A Débora Seco tatuou no corpo o nome de um namorado, de um marido, não lembro, era um parceiro, e separou, e quando foi se juntar com outro, estava lá o nome do antigo, marcado no corpo. Não conseguiu fazer a remoção total, aí teve que inventar alguma coisa por cima daquele nome. É constrangedor. Ela era uma jovem adulta, não era uma adolescente, não era uma criança quando fez a tatuagem, mas o tempo passa, as coisas mudam, e ela precisou remover a tatuagem, não conseguiu, teve que fazer outra por cima. E isso aconteceu não só com a Débora Seco, esse é o caso público. Os exemplos numa redação de concurso precisam ser públicos, não podem ser privados, tem que ser coisa que saiu no jornal, que foi noticiada, e ela se arrependeu, e ela já era uma jovem adulta. Então, eu com esses dois argumentos, eu mostro porque eu concordo com a lei, tá? E aí vamos à conclusão. Se até jovens adultos, que foi o caso da Débora, se arrependem de suas escolhas, quiçá os menores de idade. Imagina os menores de idade. Assim sendo, a proibição é acertada e deve ser mantida. Decisões por impulso não produzem bons resultados. Então, na conclusão, eu reforcei o meu posicionamento a favor da lei, que foi a minha tese. Vocês podem observar que eu não comecei, por fim, concluindo, com essas palavrinhas. Não, eu mostrei que eu tenho domínio da linguagem e sei começar uma conclusão, reafirmando a minha posição e reafirmando a minha argumentação. Isso significa que eu não preciso usar aquelas palavrinhas, enfim, por fim, em síntese, concluindo. Não preciso. A minha conclusão é o reforço do que eu disse antes. Eu não posso acrescentar elementos novos. Mas e se a redação do Enem pedir uma solução?
faça uma campanha. A melhor solução é sempre uma campanha de conscientização e de esclarecimento. É só. Aí, se a redação pedir que você dê uma sugestão de solução de um problema, faça uma campanha de conscientização e de esclarecimento. Por que a campanha? Porque a campanha você pode começar. Você não depende de verba pública, você não depende de muita gente reunida, você não depende de acionar uma instituição. Você pode começar uma campanha pelas suas redes sociais. E aí é algo viável, plausível e com condições de execução. Você pode fazer. Não coloque coisas que você jamais poderá fazer. A utopia não serve numa redação de concurso, seja ele qual for o concurso. Então, eu vou finalizar essa parte do Enem por aqui. Vou lembrar a vocês e dar um aviso, e eu peço para que todos que estejam assistindo divulguem isso. No dia 2 de novembro, feriado, na parte da tarde, eu farei um aulão de redação gratuito online. Para você se inscrever, para receber o link do aulão, você precisa entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que eu divulgo semanalmente no meu programa, que é o DDD 24 992 95 0031. E eu vou chamar o intervalo e na volta continuamos. Fica aí, conto com a sua audiência. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado, Então, vamos falar sobre a gente? porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. meu, Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de AZ de volta. E no primeiro bloco eu conversei com vocês sobre Enem, em especial com um tema redação do Enem.
E vou lembrar e repetir a vocês até o dia 2, que eu estarei dando uma aula, um aulão sobre a redação do Enem, com várias técnicas. A que eu apresentei aqui é a mais simples de todas, é a mais básica, é a receita daquele bolo que a gente faz rapidinho, prático, rápido, para comer o bolo com cafezinho. Então, é a receita básica, mas que é eficiente. Você pode chegar a tirar nota 1000 com essa receitinha de redação que eu acabei de dar no primeiro bloco. Aí agora, como ainda está em curso, as inscrições ainda estão abertas, eu vou lembrar você do concurso do Elos. O Elos Clube está promovendo, vai aparecer o símbolo do Elos aí para você, o Elos Clube está promovendo um concurso Qual a Sua Melhor História? Aí está lá, qual a minha melhor história? Você vai mandar para o Elos pelo e-mail. O e-mail vai aparecer aí, é o Elos Clube Petrópolis, elosclubepetrópolis, @2021, não, Elos Clube Petrópolis, 2021, @gmail.com. E aí você vai colocar no assunto, você vai seguir o seguinte, vai enviar as seguintes informações no e-mail. O que você vai dizer nesse e-mail? Assunto, minha melhor história. Você, dentro do e-mail, você vai colocar seu nome completo, sua idade, a categoria que você está escrevendo, o título da sua história, tem que botar o título, e se você for menor de idade, você precisa de uma autorização com firma assinada e firma reconhecida dos seus pais para concorrer nesse concurso. Senão, eu não posso publicar a sua história se a sua história for uma das vencedoras. O formato da história, por que existe uma formatação? Você tem que mandar no Word, porque a gente vai fazer a correção da história e fazer a devolutiva. A letra tamanho 14, Arial, porque senão cada um faz de um jeito e isso bagunça. Existem letras, fontes, né, formas de letras no Word que dificultam o entendimento. Então, a gente padroniza para poder ficar tudo igual. E onde você acha o regulamento? Você vai achar o regulamento no Facebook, na página do Elos Clube de Petrópolis, ou na minha página Rosina de A a Z, que tem lá no Facebook. Lá tem o regulamento e você vai olhar tudo direitinho, está tudo explicado. Depois, você vai tirar as suas dúvidas. Ele esqueceu de mostrar aí a página do Face do Elos, que ele esqueceu de botar aí a imagenzinha, mas você já deve ter visto. Ó, chegou, apareceu. E as dúvidas sempre para o meu WhatsApp, DDD 24 99295 0031. E aí agora respondendo às dúvidas que chegaram para mim. Gente, fazer uma narrativa é você contar uma história. Ah, mas e se eu contar um acidente que eu vi baseado em fatos reais? Tudo bem, é uma narrativa. É um relato de um fato real. Mas é uma narrativa. E aí você tem que ter aqueles elementos que o programa da semana passada repetiu para você. Quais são os elementos? Você tem um fato, você tem um narrador, alguém que conta a história, você tem os personagens, que são as pessoas que participam daquela história, você tem um tempo, aquela história aconteceu em um quando da vida, nem que seja um certo dia, que você pode fazer essa referência, certo dia, e tem um lugar. Aquele fato ocorreu em um lugar. Então, essas questões precisam ser marcadas no texto, porque o fato não acontece sem um tempo e sem um espaço. A narrativa exige esses 5 elementos. Então, você precisa atentar para eles.
Aí outra pergunta que veio, qual o tipo de narrador? Vou responder. O narrador, que a gente chama foco em primeira pessoa, ou foco narrativo, é aquele que vai participar da história, seja como protagonista ou como um personagem secundário que viu tudo acontecer e se manifesta como estando presente no ato. Vamos imaginar que você está parado ali na avenida, esperando o sinal fechar para atravessar a rua, e uma criança solta da mão da mãe, olha que tragédia, e sai correndo para atravessar a rua. O carro, não vou ser drástica, o carro conseguiu frear, não acertou a criança. Pronto. E você resolve contar sobre isso. Você viu, você não participou, mas você pode narrar em primeira pessoa. O narrar em primeira pessoa, os verbos estão na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, nós. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Não é vocês. Pelo amor de Deus. Estudem isso no português, são as pessoas do discurso. Ah, mas eu não quero que aparecer na história. Eu quero criar um narrador que conta e que não participa. Ele só conta, onisciente, onipresente. Ok. Terceira pessoa. As coisas, os fatos vão acontecer em terceira pessoa, serão narrados em terceira pessoa. Ele ou eles. Ele no singular, eles no plural. E os verbos concordando, ou com ele no singular, ou com eles no plural. Ele no singular, acordou cedo, tomou seu café, foi tomar seu banho. Está tudo em terceira pessoa, mesmo que eu não diga o nome do personagem. Vamos imaginar que seja mais de um em terceira pessoa. Eles acordaram cedo. Elas prepararam o café. Está em terceira pessoa. Então, o foco narrativo você pode escolher. Você tem esses dois. Não invente outro foco narrativo, por favor. Use um desses dois, porque esses são simples, são básicos e você não vai errar a sua história, não vai errar a sua narrativa. Quem é o protagonista? É o personagem principal. Quem são os personagens secundários? Aqueles que estão na história, mas que não têm o valor e a importância do principal. Ah, pode ter figurante? Pode, a multidão, o povo, a gente na rua. A gente no sentido de pessoas na rua. São figurantes. Os figurantes não possuem fala. Não agem dentro da história para interferir no fato, no ocorrido. Isso é um detalhe. Então, você tem como fazer a sua história de forma a ser breve, preservar as identidades, se você quiser, você muda o nome das pessoas ou não dá nome aos personagens, chama de o homem, a criança, a mulher, tranquilo, sem problemas, mas que seja a sua melhor história. E aí, também me perguntaram a questão do tempo. Ah, eu tenho que dizer a data? Não, gente. Certo dia, no mês passado, nas férias de não sei quando, e o local? Na cidade mineira, na cidade ou no bar da esquina. Você está dizendo o lugar, mas você disse qual foi o bar? Você indefiniu, você não disse qual foi a esquina. Você pode fazer isso e preservar as identidades, mas você tem que situar num tempo e em um espaço, mesmo que seja de forma indefinida. Mande sua dúvida para 24 992 95 0031. E o Rosina de AZ desta semana fica por aqui
e eu conto sempre com a sua audiência. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. TVC, a TV do Correio da Manhã.